Você sabe onde Portugal se fez? Na realidade, esse ditado, a gente está se referindo a Arcos de Valdevez, que é uma cidadezinha aqui perto aqui de Braga, fica ali na fronteira com a Galiza, e que teve um papel histórico muito importante na independência de Portugal, na construção de Portugal. Em 1139, o Afonso Henriques ele tem batalhas importantes e acaba sendo aclamado pelos seus correligionários como Rex Portucalensis, rei de Portugal. E, enfim, vai dar início aí à independência de Portugal. E aí o que ele faz? Ele quer conquistar parte da Galiza. Ele invade Tui. Tui é a primeira cidadezinha depois que se atravessa o rio Minho. Depois do lado de cá, em Portugal, tem Valença. Atravessa o rio Minho é Tui. E logo depois Pontevedra. Então ele invade Tui, conquista lá a cidade, conquista Pontevedra. E o primo dele, o Afonso VII, que é o rei de Leão, de Castela, é o rei poderoso, resolve dar um basta nisso e vem com as tropas lá de Castela e retoma Tui, retoma Pontevedra, atravessa o rio Minho e vai conquistando e chega lá em Arcos de Valdevez e tem uma reunião, intermediada pelo bispo de Braga, que diz o seguinte: gente, olha só, não tem sentido cristão lutar contra cristão, enfim, e primos, Então, de um lado estão os portugueses e do outro lado estão os castelães. Temos que de alguma forma discutir a paz. E o que eles decidem fazer? Decidem fazer um torneio. Vamos lembrar que a gente está lá na Idade Média, período feudal, em que você tem aqueles códigos de cavalaria, da nobreza, e lutar através de justas. Aquele a gente vê muito no filme, O cara com um cavalo e com a lança, e o outro com a lança, enfim, o outro derruba. E resolvem fazer um torneio que se chama Recontro de Valdevez. Um torneio em que de um lado vai estar o Afonso Henriques e os seus cavaleiros e do outro lado o Afonso VII com os seus cavaleiros. E decide o seguinte: quem ganhar esse torneio vai ter ganho a guerra. E o que acontece? Os portugueses ganham. Isso em 1140. O que vai acontecer? Por que isso é importante? Porque isso vai originar o Tratado de Zamora, no dia 5 de outubro de 1143. E nesse tratado, o Afonso VII reconhece a independência de Portugal. Ele reconhece que Afonso Henriques, o seu primo, é de fato o rei de Portugal. Então, e ele reconheceu porque houve o tal do torneio, houve o Recontro de Valdevez e os portugueses saíram vencedores. Então, Arcos de Valdevez ostenta o título de o local onde Portugal se fez. Visitar Arcos de Valdevez é muito legal. Você, além de ter um monumento ali na beira do rio Vez, você tem um monumento lá dos cavaleiros lutando, e é um local muito bonitinho, enfim, para se visitar, para conhecer suas igrejas, castelo, enfim, é mais um local aqui do Minho que vale a pena conhecer e tem essa história bem interessante. Se você gostou do nosso vídeo, clica aí em curtir, subscreva o nosso canal, fique nos acompanhando, que a gente tem sempre muitas histórias aqui sobre Portugal, da história da arte, a cultura, enfim, e falando um pouco sobre turismo, falando um pouco sobre Portugal de uma maneira geral.